Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre salvação e a lição de hoje é a lição de número 11, com o tema A Adoção, entrando na família de Deus. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, seja um assinante do EBD em Foco e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Lembrando também que esses slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e por isso você tem que montar outros slides. Aqui no EBD em Foco, você encontra o slide editável e você faz a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos e slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor do EBD. Temos também o aplicativo do EBD em Foco. Você pode acessar a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu telefone e tenha na palma da sua mão todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o comentário da nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 8, verso 15, que nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse texto é um texto muito importante sobre a doutrina da adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Isso é uma doutrina bíblica muito importante, porque nós, quando cremos em Jesus Cristo, aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos rendemos a Ele, nós somos salvos por Cristo Jesus e adotados na família de Deus. Durante a lição nós iremos ver quais as implicações desta verdade em nossas vidas. O resumo da lição nos diz: em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, guiados pelo Espírito e co-herdeiros de uma esperança gloriosa. Nós precisamos entender que nós somos todos criaturas de Deus, mas filhos apenas aqueles que crêem em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. As pessoas no mundo costumam dizer que todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos quando aceitamos a Jesus Cristo. Quando não aceitamos a Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus. Isso não significa que, por não ser filho de Deus, somos filhos do diabo, porque as pessoas gostam desse extremismo. O diabo não tem nada, ninguém é filho do diabo. Nós somos criaturas de Deus, mas a bênção da adoção é para aqueles que crêem em Jesus Cristo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 8, do verso 12 até o verso 17. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, acreditando que você que está nos acompanhando certamente já está estudando o texto. Nossa introdução. A doutrina da adoção nos mostra que não fomos salvos somente para sermos livres da condenação eterna, mas também para participar da família de Deus. Isso mostra que a salvação é muito mais do que livramento da condenação eterna, mas é também o privilégio de fazer parte da família de Deus. As Escrituras revelam que em Cristo fomos mais do que perdoados, tornamo-nos filhos. A bênção é dupla, nós fomos perdoados, nós fomos adotados. Neste estudo veremos como a doutrina da adoção fortalece a nossa identidade como pessoas que pertencem à família de Deus em Cristo Jesus. É muito importante essa doutrina, porque essa doutrina vai nos levar a uma compreensão prática que muitas vezes não é abordada nas nossas igrejas.
Primeiro tópico: o que é a doutrina bíblica da adoção? A adoção como um ato de graça. A adoção é um ato espiritual realizado exclusivamente pela graça de Deus, por meio do qual ele inclui o salvo em sua família espiritual. Efésios capítulo 1, verso 5 nos diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Primeiro, é importante nós lembrarmos que a adoção é um ato espiritual, é um ato de Deus, não é um ato humano. E em segundo lugar, essa adoção é feita através de Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus. Todo o nosso relacionamento com Deus e todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos celestiais que nós recebemos, desfrutamos, é por meio de Cristo. Não é fora de Cristo, é por meio dele. Essa palavra, originada na linguagem jurídica, aponta para os direitos, privilégios e responsabilidades concedidos àqueles que passam a fazer parte da família de Deus. É importante falar deste tema nessa perspectiva humana para uma melhor compreensão. A palavra que nós estamos estudando, a adoção, é uma palavra do termo que vem do jurídico, né, que é a ideia que a gente tem de alguém que não fazia parte de uma família e foi adotada. Agora ela tem todos os direitos que os outros filhos originais têm, mas também tem todas as responsabilidades. Quanto a nós estávamos vivendo apenas como criatura, também vivendo distanciados de Deus. Algumas passagens bíblicas afirmam que a nossa condição era de mortos em delitos e pecados, era como os filhos da desobediência, nós estávamos vivendo como inimigos de Deus porque éramos rebeldes, desobedientes, que infringíamos a lei de Deus, mas com a nossa fé em Cristo Jesus, com o aceitar a Jesus, com o reconhecer quem Jesus é e o que ele fez por nós, então nós somos adotados, ou seja, nós recebemos o privilégio de usufruir da bondade de Deus, de usufruir das bênçãos de Deus, de usufruir da eternidade com Deus. Isso vai para além daquilo que compreendemos. Por exemplo, nós herdaremos, assim como Cristo, o Cristo que morreu aqui na terra, que foi crucificado e ressuscitou tendo um corpo glorioso, nós herdaremos também, igual a ele, um corpo glorioso. Nós também herdaremos o céu, nós também moraremos no céu com Deus. Então, olha os privilégios, além dos privilégios aqui, os privilégios também são eternos. Significa que fomos inseridos em uma nova realidade, quando passamos a ter um relacionamento verdadeiro com o Pai por meio de Cristo, na força do Espírito Santo. Eu volto mais uma vez a lembrar que tudo isso é por meio de Cristo. Nada disso acontece fora de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Lembra do que Paulo diz lá em Efésios 2:10. Somos criação de Deus em Cristo. Tudo acontece na pessoa de Cristo. Fora da pessoa de Cristo só acontece condenação e juízo. Significa que fomos inseridos em uma nova realidade. Nós tínhamos antes uma realidade de inimigos de Deus, filhos da ira, mortos em delitos e pecados e, consequentemente, de condenados à eternidade distante da presença de Deus. Mas, olha que maravilha, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos inseridos na família de Deus, nós somos adotados e inseridos na família de Deus, e a nossa realidade imediata muda, e também a nossa realidade espiritual e eterna. Nesse sentido, o contexto de Romanos 8 expressa o caráter familiar da expressão adoção, no relacionamento entre Deus e os que creem. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Estar na família de Deus não é escravidão. Para viverdes outra vez atemorizados, com medo, sem saber
o que vai acontecer, sem nenhuma garantia, sem esperança, sem consolo. Não foi para isso que nós somos chamados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, no qual temos intimidade. Essa é a ideia. Nós não fomos chamados e recebemos um espírito de escravidão, de medo, de temor, de desespero. Não. Nós recebemos o espírito da adoção. E por recebermos o espírito de adoção, nós temos intimidade com Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Tornamo-nos filhos. Embora criado por Deus para um relacionamento com Ele, o ser humano perdeu esse direito por causa do pecado. A restauração desse convívio só se torna possível pela graça mediante a fé, né? Que a gente tem falado já isso desde o início. É apenas através de Cristo Jesus, né? A graça de Deus nos conduz a Cristo Jesus, e pela fé nós aceitamos tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez. E é nele que nós recebemos todas estas bênçãos. E é importante que nós lembremos que nós perdemos naturalmente, eu digo gênero humano, por causa do pecado de Adão, perdemos esse vínculo, perdemos essa comunhão com Deus. Mas ela é restaurada, esse convívio, essa intimidade é restaurada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 1:12 nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, sempre nós precisamos entender, tanto para a aula quanto para a vida, o professor, o aluno deve entender: nós não recebemos nada de Deus fora de Cristo, tudo é em Cristo. O Espírito Santo nos conduz a essa nova condição de filhos de Deus, testificando em nosso interior essa verdade gloriosa. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esta é uma bênção gloriosa. Esta é uma bênção que aqueles que de fato creem recebem e descansam no Senhor. Porque o Espírito Santo nos conduz a uma nova vida e ele testifica de que nós estamos vivendo essa nova vida, a vida de filhos de Deus. Por meio da obra do Calvário, temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai. Em oração, como Jesus nos ensinou, Pai Nosso. É através de Cristo, porque nós, como eu já falei lá atrás, agora há pouco na ministração, a nossa condição descrita pela Bíblia é de mortos em delitos e pecados, filhos da ira, inimigos de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus nós somos adotados como filhos, e aí nós podemos ter comunhão com o Pai e podemos nos dirigir a Ele com intimidade e liberdade. Perceba que em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus assume a forma de uma relação familiar entre pai e filho, em que nada é distante, frio ou mecânico, né? Infelizmente, a maioria dos crentes, e eu acredito que eu não estou exagerando, a maioria dos crentes não desfrutam desta relação com Deus desta forma descrita aqui nesse texto. Forma de uma relação familiar entre pai e filho em que nada é distante, frio ou mecânico. A maioria dos cristãos, eu estou falando isso aqui sem medo de errar, mas a maioria dos cristãos, na verdade, não desfruta dessa verdade, de um relacionamento com Deus próximo e verdadeiro. A maioria dos relacionamentos dos cristãos tem uma relação com Deus distante, muito fria e muito mecânica, o que é uma pena, porque o próprio escritor aos Hebreus nos diz que o trono da graça de Deus é um trono de graça e misericórdia, e nós, pela fé, podemos adentrar a este trono. Podemos adentrar este trono sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, porque nós fomos adotados como filhos. Ele é o nosso Pai.
E nós, os seus filhos, dessa maneira, o nosso relacionamento deve ser próximo, caloroso e voluntário. Como eu acabei de falar, eu não tenho a preocupação de estar sendo exagerado. Eu acredito, pelo tempo de crente que eu tenho, pelo tanto que eu convivo com irmãos, trabalhando na igreja, liderando, a maioria dos irmãos, na verdade, não vive um relacionamento com Deus caloroso, voluntário, familiar. Na verdade, a maioria dos crentes vive um relacionamento mais distante e frio, e muitas vezes a sua frequência na igreja, a leitura da Bíblia e oração é algo muito mais mecânico do que algo voluntário e espontâneo que vem do coração e do desejo da alma. A adoção na ordem da salvação. Além de termos sido justificados e regenerados, fomos adotados na família de Deus e passamos a fazer parte dela. Olha as grandes bênçãos. Nós somos justificados, nós somos regenerados e fomos adotados. Ou seja, Deus nos declarou justo, derramando sobre nós a justiça do seu Filho. Deus nos regenerou, nos dando uma nova vida, nos fazendo uma nova criatura e ainda nos adotou, nos fazendo participantes da sua família. Isso implica em coisas maravilhosas. Implicam, por exemplo, em vida nova. Como diz Paulo, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Implicam em coisa nova, em nova vida, em uma nova esperança. Implicam em certeza. A certeza de que nós somos filhos de Deus e que herdaremos o céu, que viveremos ao lado de Cristo. Isso é muito maravilhoso. Ao estudarmos a doutrina da salvação, percebemos que o ensino sobre a adoção está incluído na doutrina, na denominada ordem da salvação. Faz parte do que é salvação. Assim como faz parte do que é a salvação, da ordem da salvação, a regeneração, a justificação, a expiação dos pecados, também a adoção como filhos. Faz parte, não é uma invenção, não é um subproduto da graça, da ordem da salvação, não. Faz parte da ordem da salvação, regeneração, justificação, expiação de pecados e adoção na família de Deus. Nessa obra, Deus salva, justifica, regenera, santifica e adota o pecador. Como nós vemos em Romanos 8, 29 a 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Viu só? Olha que interessante. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, aos que justificou, esse também glorificou. Ordem da salvação. Justificados, santificados, predestinados e glorificados. E nesta ordem também está a adoção. Também fomos adotados como bênção da salvação. Reconhecer a dimensão prática da salvação por meio da doutrina da adoção é algo profundamente edificante. Isso é importante porque, na maioria das vezes, nós temos um contexto muito leigo nas nossas igrejas, especialmente no contexto pentecostal, onde as pessoas não conseguem identificar, viver essa dimensão prática das doutrinas. Doutrina da justificação, da regeneração e a doutrina da adoção. Na maioria das vezes fica muito no campo da academia, da discussão teológica, mas não. Essas doutrinas, elas devem nos levar a uma vida prática. Melk, mas qual é a vida prática relacionada à adoção? Simples, irmão. Você faz parte de uma família, você vive a realidade daquela família. Você faz parte da família de Deus. Não podemos fazer parte da família de Deus e sermos participantes das coisas do mundo. Esse é o princípio básico. Se eu fui adotado em uma família, eu recebo direitos, privilégios, mas deveres e responsabilidades. É preciso que a gente assimile isso, que quando nós somos adotados, somos inseridos na família de Deus, nós temos responsabilidades, uma vida nova, responsabilidades novas,
comprometimento com aquilo que Deus tem para nós. Esse ensino revela que nossa comunhão com Deus é intimamente afetiva e envolve todo o nosso coração. Ou seja, nós podemos ter, irmãos, um relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus, de pai para filho, onde você tem liberdade de adorar, onde você tem liberdade de pedir, onde você tem liberdade e o privilégio de conversar com Deus. Esta doutrina, a doutrina da adoção, nos leva a esta comunhão íntima, porque nós somos filhos. Segundo tópico, adotados mediante o Espírito, meu Abba. A expressão Abba Pai, intimidade com Deus. Essa expressão que une o termo aramaico Abba e o grego Pater, revela uma profunda e calorosa intimidade que temos com Deus. Como nos ensina Romanos 8,15, nós já lemos algumas vezes aqui no texto. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseado na qual clamamos Abba Pai. Aqui a ideia central é: vocês não receberam um espírito que vai escravizar vocês, que vai levar vocês a viver uma vida de medo, de terror, de abandono, de distanciamento. Não, vocês receberam o espírito de adoção. E a adoção que vocês receberam, Paulo está dizendo, ou que nós recebemos, nos leva a ter intimidade. A ter intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Nós muitas vezes vivemos distanciados de Deus por pura ignorância e arrogância, por pura estupidez. Mas a Bíblia nos garante que nós podemos ter intimidade com Deus. O Espírito Santo fortalece esse relacionamento, pois ele clama em nosso coração: Abba Pai. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós, que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele fortalece esse relacionamento, nos ensinando, nos despertando, nos convencendo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo. O Espírito Santo então fortalece esse relacionamento. O Espírito Santo fortalece essa intimidade do filho com o Pai. E aqui também é importante, então, nós observarmos, o professor deve explorar isso, por isso que é importante nós buscarmos conhecer mais do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Estou falando para um público que são pentecostais. E, infelizmente, hoje em dia, nós passamos por uma fase anterior aqui do neopentecostalismo exagerado, e agora as igrejas pentecostais estão se retraindo. Não estão buscando o Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Os crentes precisam ser cheios do Espírito Santo para que esse relacionamento com Deus seja ainda mais fortalecido. É por meio da obra do Espírito Santo em nós que somos levados a nos relacionar com Deus como Pai. Lembra, nós recebemos o Espírito de adoção, vivendo em obediência voluntária a Jesus Cristo, seu Filho. Essa relação não é impessoal, mas marcada por proximidade, afeto e familiaridade. No Espírito, Deus é nosso Pai. A expressão Abba Pai traz esta ideia, de proximidade, de afinidade, de intimidade. Quando Paulo diz que por causa disso nós podemos dizer Abba Pai, Paulo está basicamente dizendo, sem traduzir aqui o termo, que por causa disso nós podemos ter intimidade. Nós não somos um povo distante, Deus não é um Deus distante. Agora nós temos um relacionamento, nós podemos adentrar a presença de Deus, orar, conversar com Deus, meditar na sua palavra, sem medo, sem preocupação, sendo reverente, temendo a Deus, mas nós temos agora esta possibilidade de termos intimidade com Deus. O testemunho do Espírito Santo. O relacionamento sincero que desenvolvemos com o Pai é confirmado pelo testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é um dos textos que eu amo. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E por causa disso nós temos a possibilidade de desenvolver esse relacionamento
íntimo com Deus. Que experiência gloriosa é receber o testemunho do Espírito acerca da nossa filiação divina. Nós somos filhos de Deus, fomos adotados e o Espírito Santo testifica o nosso espírito, confirma, revela, prova que de fato nós somos filhos de Deus. Se você que está ouvindo esta aula, se você que está me assistindo agora, me ouvindo agora, não se sente filho de Deus, é importante que você busque mais, que você ore mais, que você leia a Bíblia, que você peça a Deus para que Ele lhe revele, peça ao Espírito Santo para que Ele confirme, testifique que você é filho de Deus, porque nós não recebemos um espírito de temor para vivermos com medo e atemorizados, mas nós recebemos um espírito de adoção para que possamos ter intimidade com Deus. No novo nascimento, algo profundamente significativo ocorre em nosso interior. Tudo muda. Somos imersos em uma nova realidade produzida pelo Espírito Santo. Uma realidade marcada pela presença de Deus, pela comunhão com Cristo e pela certeza de que pertencemos à sua família. Fomos adotados por Deus de fato. No novo nascimento, nós passamos a viver a realidade da família de Deus. Nós, adotados nesta família, como qualquer indivíduo que é adotado em qualquer família, passa a desfrutar de uma nova realidade. Isso é importante, irmãos. E o professor deve explorar isso com seus alunos na sua classe. De que uma vez que você aceitou a Jesus, que você foi adotado de fato à família de Deus, você não tem comunhão com o mundo. Porque a família do mundo é outra. E eu não estou falando da família biológica, não. Estou falando da família sistêmica, do mundo lá fora, do pecado, das suas ideologias. Você não faz mais parte disso. Você faz parte da família de Deus. Então você busca a ter comunhão com Deus. Uma nova identidade. Isso aqui é muito importante. A doutrina da adoção revela a nossa nova identidade como filhos de Deus, marcada pela presença constante do Espírito Santo em nós. Recebemos o Espírito de adoção, recebemos o Espírito Santo, uma nova identidade. Nós agora somos um povo diferente, nós agora temos buscas diferentes, nossos alvos são diferentes, nós temos uma nova realidade, uma nova identidade de vida. Ele é quem nos guia na jornada da fé. É o Espírito Santo quem consola-nos nas batalhas diárias e confirma em nosso coração que pertencemos à família celestial. Por isso que é tão importante, irmãos, eu falei agora há pouco e vou repetir, a igreja evangélica pentecostal no Brasil, as igrejas evangélicas pentecostais no geral, elas estão extinguindo o Espírito Santo de suas realidades. Estão extinguindo o Espírito Santo de suas realidades. Já não tem mais aquele fervor. Não é por questões de pecado. Não acredito que seja por causa de pecado. Acredito que é uma concepção de uma nova realidade de vida que as pessoas estão vivendo. Mas isso não é bom. É importante que nós tenhamos uma concepção pentecostal da nossa fé, onde o Espírito Santo nos habita, nos capacita, nos enche de dons, nos enche de fervor. Nós precisamos desta realidade em nossa vida. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo confirme que somos filhos de Deus. Por meio dele, rompemos com o espírito de escravidão e passamos a viver como filhos amados, com liberdade e confiança. Olha a importância do Espírito Santo em nossa vida. É por meio do Espírito Santo que rompemos com o espírito de escravidão. É por meio do Espírito Santo que nós nos livramos do medo, do pavor, do desespero. É por meio do Espírito Santo que nós passamos a viver como filhos amados, a ter intimidade com Deus. É pelo Espírito Santo. Então nós devemos buscar a presença do Espírito Santo, buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Assim, nossa identidade já não está mais no mundo. Nós não fazemos parte da família do mundo, mas firmada em Cristo, porque nós somos da família de Deus. Logo, por causa da obra de Jesus confirmada pelo Espírito Santo como filhos, podemos chamar Deus de Pai. De Pai nosso que está nos céus. Ou seja, nós podemos nos dirigir a Ele com confiança
e com intimidade, porque Ele é nosso Pai. Terceiro tópico, adoção como realidade presente e futura. A realidade presente da adoção, esse é um ponto importante, né? Eu inclusive já falei lá atrás que muitas vezes as grandes doutrinas bíblicas ficam muito no campo da ideia, da academia, dos seminários e não na prática regular da igreja. Então é importante que nós paremos para observar a realidade presente, as implicações presentes da adoção em nossas vidas. A salvação em Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente a ser vivida com fé e identidade. Este slide, este argumento aqui, esse texto do autor desta lição é importantíssimo. O professor precisa desfrutar isso e também explorar isso com seus alunos. Entendamos por que isso é importante, porque em muitos lugares e na vida de muitas pessoas se compreende a salvação como algo a ser alcançada, a ser desfrutada, mas a salvação não é algo que nós viveremos apenas no futuro. Nós viveremos o ápice dela no futuro, mas ela já é uma realidade que precisa ser vivida. Nós já fomos salvos. Nós já fomos perdoados, nós já fomos adotados, nós já fazemos parte da família de Deus, nós já somos novas criaturas, nós já vivemos novidade de vida. Nós não podemos viver como se a salvação ainda irá acontecer. O aspecto glorificação da salvação ainda vai acontecer, mas nós já fomos perdoados, nós já fomos redimidos. Nós já fomos justificados, regenerados e já fomos adotados. Esta realidade da vida de salvo já é presente. Nós já temos uma nova vida. Nós já temos novas condutas. Nós já temos uma nova esperança. Nós já temos paz em nosso coração. Nós já temos fé. Nós já vivemos em santidade, vivemos em pureza. Nós já temos uma realidade a ser vivida. Nós fomos salvos por Cristo Jesus e nós não podemos ficar esperando viver apenas a realidade futura da salvação. A salvação já deve ser vivida agora. Que identidade é essa? A identidade de filhos de Deus que a Bíblia nos convida a assumir, estabelecida no próprio Deus, segundo sua soberana vontade, por meio de Cristo. Efésios 1:5 diz, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos filhos de Deus. Essa nova condição nos foi concedida como expressão do imenso amor de Deus. 1 João 3:1 nos diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha que maravilha! Nós somos filhos de Deus. Temos uma nova família, a família de Deus. Olha o que o texto diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por isso que eu falei lá atrás, agora há pouco, no comentário. Quando nós fazemos parte da família de Deus, tudo muda. A realidade da vida muda. Toda a nossa conduta muda, toda a nossa forma de pensar, de agir, muda, porque nós estamos em uma nova realidade. O apóstolo João está dizendo que o mundo não conhece essa realidade. O mundo não conhece essa realidade, mas nós conhecemos. E nós não fazemos parte do mundo. Nós vivemos uma nova realidade, a realidade da família de Deus. Ele é nosso Pai, Deus é nosso Pai. E nós somos seus filhos. Que realidade gloriosa! Nós não temos nada com esse mundo, irmãos. Jovens, professor, explore isso com seus alunos.
na sua classe. Nós não temos nada com esse mundo. Não há nada nesse mundo pecaminoso. Não há nada nessas ideologias. Não há nada nessa fama. Não há nada nessa internet. Não há nada nessas coisas que nos faça de fato felizes. O que nos faz feliz é a realidade gloriosa de sermos filhos de Deus. Que realidade gloriosa! E que significado especial essa verdade tem para quem foi abandonado pelos pais, sofreu injustiças ou vive conflitos familiares na relação entre pais e filhos. Hoje é o dia de afirmar com fé: somos filhos de Deus. Apesar de todos os traumas, apesar de todas as dores, apesar de todos os abandonos, você que aceitou a Jesus, você é filho de Deus. Deus tem um cuidado especial para com você. Nós não recebemos um espírito de temor, nós não recebemos um espírito para viver com medo e desesperado, nós não recebemos um espírito para ficar buscando satisfação no mundo, buscando satisfação na amizade de pessoas, aceitação. Meus irmãos, nós recebemos um espírito de adoção, do qual nós podemos ter intimidade com Deus. Deus ama você. Que realidade gloriosa para nós. A esperança futura da adoção. Além da realidade presente, a adoção em Cristo também possui uma dimensão futura. Essa plenitude ocorrerá quando nosso corpo for completamente redimido. Romanos 8:23 nos diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo que a natureza geme, esperando o dia da redenção. E ele diz: e não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, ou seja, que já fomos salvos, que fomos regenerados, que temos o selo do Espírito Santo. Nós também estamos aguardando o momento final da adoção. Que momento final é esse da adoção? É a glorificação. Está aqui o texto: a redenção do corpo, a glorificação do corpo. Nós estamos esperando a plenitude deste momento, desta verdade bíblica. Volto a lembrar, nós já falamos isso durante a aula. A salvação não é uma realidade apenas futura. Ela tem a sua realidade futura, mas ela também tem uma realidade gloriosa presente, de vivermos a vontade de Deus. Mas isso não acaba por aqui. Há uma esperança de que um dia nós seremos glorificados. Há uma esperança de que um dia nós receberemos a redenção final, aonde mal nenhum nunca mais nos alcançará. Que glória! Que maravilha, que verdade extraordinária para nós. Essa adoção futura é a base da esperança que sustenta nossa fé hoje. Ela fortalece nosso coração e nos impulsiona a enfrentar os infortúnios da vida sem perder a capacidade de nos alegrar em Deus. Leonard Ravenhill, um grande pregador, sempre dizia que o problema da nossa geração é que nós queremos desfrutar a salvação apenas aqui. E nós não temos uma perspectiva da eternidade. Nós não temos uma perspectiva da eternidade. Na verdade, isso é contextual. Há muitas pessoas que vivem apenas a esperança da eternidade e esquecem de desfrutar das bênçãos de Deus aqui. E há outros que pensam que as bênçãos de Deus se resumem aqui. Mas nós precisamos entender aquele conceito bíblico de salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Porque a salvação, ela se aplica nessas três dimensões temporais. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos, porque fomos perdoados, fomos regenerados, fomos justificados. Quando nós decidimos caminhar na presença de Deus, nós estamos sendo salvos, porque nós estamos vivendo em santificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado, estamos sendo salvos da influência do pecado, estamos sendo salvos das consequências do pecado. E quando nós chegarmos no céu, quando de fato
ao morrermos com Cristo ou ao sermos arrebatados, nós seremos transformados e definitivamente desfrutaremos de um momento de glória para todo sempre. A despeito das circunstâncias que nos cercam, não perdamos de vista que já somos filhos de Deus. Não perdemos de vista que já somos filhos de Deus. E cremos que em breve estaremos plenamente manifestados como tais, com um corpo glorificado. Essa é a esperança cristã. Nós vivemos uma nova vida porque fomos alcançados, fomos adotados e viveremos uma vida ainda superior quando estivermos na glória com Cristo. Vivamos nessa esperança e certeza. Co-herdeiros com Cristo, sofrimento presente e glória futura. Ser co-herdeiro de Cristo é um privilégio que só a maravilhosa realidade espiritual da adoção pode fazer. É uma verdade especial que, quando compreendida e vivida, altera profundamente a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. E como disse no título, a nossa coerência, Paulo diz que nós também temos como privilégio os sofrimentos de Cristo. Faz parte da caminhada cristã também herdar os sofrimentos de Cristo, como Paulo nos ensinou. Como co-herdeiros de Cristo, herdamos o padecimento resultante de sermos seguidores de Cristo, pois o caminho da fé cristã não é sempre confortável no tempo presente. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo dizendo isso. Assim como Cristo sofreu, nós também sofremos. Paulo diz isso, os apóstolos diziam isso, que se o nosso Cristo sofreu, o que pensarmos da nossa realidade em oposição a esse mundo? O sofrimento também faz parte da caminhada cristã. Mas também é certo que herdaremos a glorificação final, como aconteceu com Jesus ressurreto. Assim, podemos rogar ao Pai, como Jesus fez: venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós podemos dizer: Senhor, faz a tua vontade aqui. Apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as perseguições, a realidade no mundo físico, a gente sabe que ela é dramática, é muitas vezes traumática para muitas pessoas, para muitos jovens, mas viva a sua vida com a certeza de que nós somos herdeiros do céu. Nós herdaremos um momento, ou melhor, nós herdaremos uma eternidade singular, aonde nós seremos totalmente transformados, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá tristeza, aonde todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nossa conclusão: a doutrina da adoção nos lembra que fomos escolhidos por Deus em Cristo para fazer parte de sua família. Nossa identidade está afirmada em Cristo como filhos adotivos do Pai Celestial. Isso muda tudo. Fomos amados, perdoados, aceitos e adotados. Por isso, viva com a certeza de que você é filho de Deus. Como filho, tem um pai que cuida de você, guia seus passos e promete uma herança eterna. Viva a vida como filho de Deus, filho legítimo de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.